Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais uma aula incrível sobre vinhos e hoje nós estaremos falando sobre Regione Marche, uma das regiões mais incríveis para a produção de vinhos e se destaca porque é uma região italiana, uma das 20 regiões italianas, e se destaca por vinhos brancos de altíssima qualidade. Sou o professor Marcelo Vargas, é sempre uma alegria a gente poder avançar nos nossos estudos, entender um pouco mais sobre a bebida, regiões, países, degustação, e tudo isso, né, que a gente vai fazendo esse misto, sempre trazendo um conteúdo novo, uma informação diferente sobre o mundo dos vinhos. E hoje nós vamos aprofundar. A Itália tem 20 regiões, tá? Até já vou subir a apresentação aqui para a gente já poder ir avançando. E a gente vai falar sobre uma dessas 20 regiões, que é o Marche. E região na Itália, vou explicar com vocês com um pouco mais de calma daqui a pouco, mas região na Itália, ela tem uma conotação um pouquinho diferente daqui no Brasil. Porque as regiões na Itália, elas reúnem vários estados, que na Itália são chamados de províncias. Então, cada região envolve várias províncias. E cada província tem várias cidades, que na Itália se chamam de comuna. Comune, né? Cidade. O que acontece lá? As regiões são e têm poder administrativo. Então, as regiões, de modo geral, elas se envolvem na parte administrativa toda. Inclusive, elas que aportam muita verba para desenvolver os vinhos dentro das suas áreas, dentro das regiões. E as regiões da Itália, daqui a pouco a gente vê, são as famosas, né? Piemonte, Toscana, Vêneto, são 20. E uma delas é o Marche. Só que o Marche se difere pela sua beleza, pela sua diversidade gastronômica, belezas naturais. Aliás, vocês podem ver o fundo aqui, vocês já estão olhando, vocês já podem ver aqui do lado, né, um vinhedo do Marche, e vocês podem ver colinas, vocês podem ver montanhas, tudo que tem de fatores geográficos a gente vai encontrar no Marche. Tudo que a gente possa imaginar. Rios, lagos, montanhas, colinas, mar, neve, muito calor, tudo a gente vai encontrar nessa região, que é uma região pequena, muito interiorana, por isso que a gente ouve pouco falar, mas ela é uma região que ela lembra boa parte dela a Toscana. Ela lembra muito a Toscana. As suas colinas, algumas cadeias montanhosas, enfim, mas ela é muito, muito linda e se difere por ter destaque para os seus vinhos brancos com verdicchio. E aí duas áreas super importantes, que é Verdicchio di Matelica e Verdicchio dei Castelliesi. Mas a gente vai entender isso tudo daqui a pouco. Uma coisa importante é a gente saber que faz grandes vinhos, são alguns dos vinhos mais premiados da Itália, principalmente seus vinhos brancos de Verdicchio, e que tem um destaque internacional muito grande. Querem um exemplo? Olha só, publicação da Wine Enthusiast, que é uma das maiores publicações de vinhos do mundo, e que acabou de sair agora, final de 2021, que é o top 100 da Wine Enthusiast. Ou seja, são os 100 vinhos que a Wine Enthusiast consideram que foram os melhores vinhos que eles degustaram durante o ano. E olha isso, vejam o que é o Marche. Em segundo lugar, ou seja, de 100 vinhos que a Wine Enthusiast degustou durante o ano, que ela considera que foram os mais surpreendentes, em segundo lugar de todo mundo ficou um Verdicchio do Marche. Villa Bucci, que aliás é o vinho que eu vou estar degustando com vocês hoje. Vou estar degustando um vinho da Villa Bucci. Ou seja, em segundo lugar, só perdeu o primeiro posto, ficou com o Chateau de Bordeaux, Chateau de Saint-Rein, que é super famoso e tudo mais, super prestigiado, de Margaux. E em segundo lugar, inclusive ficando na frente de Barolo, ficando na frente de todos os outros vinhos, um vinho do Marche. E olha que interessante, vocês vão estar pensando, nossa, mas como que
isso acontece? Eu mal ouvi falar do Mark, mal ouvi falar de Verdicchio. Verdicchio é uma uva com muito prestígio na Itália há muitos anos, mas não só na Itália, em toda a Europa. Só que a maior parte dos vinhos de Verdicchio, como vinhos brancos, que são, de modo geral, menos prestigiados no mundo que a maioria dos vinhos tintos, eles vendem muito dentro da própria Europa. Então, o leste europeu, países do norte da Europa, compram muito esses vinhos, principalmente o norte da Europa. E Verdicchio é um vinho muito prestigiado dentro da Europa. Muito. E é, com certeza, na minha opinião, os melhores vinhos brancos de toda a Itália. Olha que a Itália tem vinhos brancos simplesmente espetaculares. Tem alguns vinhos com Chardonnay, com outras castas locais, com outras castas locais, muita com até com Trebbiano e alguns clones diferentes de Trebbiano. Verdicchio é a melhor, na minha opinião. E os melhores vinhos, e inclusive podendo fazer vinhos com um potencial de guarda muito grande. Muito grande. E isso é muito interessante. Porque vinhos brancos, de modo geral, são poucos que têm potencial de guarda. E os melhores verdicchios, eles muitas vezes têm potencial de guarda. Aliás, guardem esse nome, que esses vinhos brancos são simplesmente espetaculares dessa pequena vinícola chamada Villa Bucci. É uma vinícola familiar bem pequenininha no interior do Marche. Marche já é uma região interiorana. Villa Bucci fica no interior de Iesi, no interior do Marche. Então é uma vinícola que tem altíssima qualidade, mas que não chega no Brasil, infelizmente. Mas vamos avançar. Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente já fazer a nossa introdução da aula, ou seguindo a nossa introdução, aonde fica o Marche. Então aqui, ó, coloquei para vocês aqui esse mapinha, aqui no canto superior direito, para vocês verem que o Marche fica no leste da parte central italiana. Tá aqui marcadinho em azulzinho um pouquinho mais escuro. Vocês se acharem aqui. De toda a Itália, então a Itália é aquela península, né? A gente já vai ver um pouco mais de aproximação, mas eu quero chamar a atenção de vocês para esse cenário da foto. Olha aqui, uma colina, olhem a quantidade de calcário dessa colina, completamente branca o solo. O Marche é muito famoso pelo seu solo muito rico em calcário, mas olhem aqui, uma região bem interiorana, com umas cidades pequenininhas, né? Um grande vale, cadeias de montanhas, colinas, parece aquelas cenas de filme. E o Marche é muito assim. Tem algumas cidades grandes, mas mesmo as cidades grandes, elas são cidades pequenas comparadas com outras cidades de maior volume, maior densidade habitacional na Itália. Então é uma região simplesmente linda, uma região simplesmente espetacular, que tem uma diversidade muito grande em toda a sua cultura, gastronomia e belezas naturais. Então aqui para a gente ver um pouquinho melhor, o Marche fica aqui, ó. Marquei aqui então as 20 regiões italianas, e aqui marcadinho em coloridinho dentro do mapa, as regiões, mas as áreas de vinhedo de maior destaque dentro das regiões. O Marche está aqui. Para a gente achar o Marche, é paralelo com a Toscana, só que a Toscana fica para o Mar Tirreno, o Marche fica para o lado leste, ou seja, para o Mar Adriático. Muito interiorano, mas ele lembra muito geograficamente a Toscana. Ele é muito, muito parecido. Só que diferente da Toscana, que a Toscana é lindíssima, é maravilhosa, só que a Toscana ela é muito turística, porque ela é muito prestigiada internacionalmente e também localmente. O Marche é tão lindo quanto, só que é mais interiorano. Então, para quem gosta de menos agito, o Marche é uma grande opção. Só que com um pouco menos de destaque, porque acaba sendo muito agrícola, acaba sendo muito muito mais focado nas questões locais. Só que o Marche, essa pequena, esse chama o cotovelo da bota, né? Então aqui a gente tem a Itália, o Marche fica nesse cantinho que é o cotovelinho da bota aqui no leste. Só que mesmo assim é uma região menor, mais interiorana, mas tem 20 denominações já aprovadas aqui no Marche, sendo 5 de OTGs, ou seja, DOCGs, e 15 de OTs, ou DOCs. São 20. E aqui no Marche a gente também tem uma IGP, que são aquelas áreas demarcadas que são mais amplas, que são, na verdade, abrange praticamente toda essa IGP, abrange toda a região, ela se chama Marche IGP, e praticamente abrange toda a região, com várias uvas autorizadas, aqueles vinhos com um pouco maior de volume.
Mas as DOCs não, as DOCs acabam já tendo, as DOCs e DOCGs, que já acabam tendo um pouco mais de regras, um pouco mais de direcionamento. E chamo a atenção para essas 5 DOTDs aqui, que elas são diferenciadas. Dentre elas vão ter 2 DOTDs para verdíquio, que é essa uva branca simplesmente diferenciada. Aliás, eu vou estar com vocês hoje, eu trouxe 2 vinhos de verdíquio, que para mim são os melhores vinhos de verdíquio, os melhores produtores de verdíquio, dentre tantos outros de altíssima qualidade. E de 2 áreas diferentes, aliás, são 2 DOTDs de verdíquios diferentes. Lembra que eu falei para vocês das 5 DOTDs, 2 são para verdíquio reserva? Então aqui temos um produtor de cada uma delas. Primeiro, Verdíquio dei Castel Diese, e aqui tem Villa Butte. Aliás, Villa Butte, né? Que eu mostrei para vocês, da Wine Enthusiast, segundo colocado em todo mundo, como vinho mais de maior destaque para eles. Tá aqui, ó, trouxe para vocês. Infelizmente, esse vinho não chega no Brasil, mas é um dos melhores produtores. E aqui dessa DOTD, chamada Verdíquio dei Castel Diese. E trouxe outro produtor simplesmente espetacular, incrível, de uma vinícola, é uma cooperativa chamada Belisário, e aqui o rótulo dele chamado Cambrudiano, que também é outro rótulo simplesmente espetacular, incrível, é simplesmente incrível esses vinhos. E eu servi, como a Villa Butte foi premiado, esses 2 vinhos eu comprei na Itália, a gente já encontra verdíquio aqui no Brasil, eu vou mostrar alguns produtores, vou falar de algumas importadoras para vocês daqui a pouco, e bons produtores, inclusive, chegam no Brasil, só que eu quis trazer esses 2 que são 2 ícones. Esses vinhos, gente, seguidamente eles ganham grandes prêmios, eles estão premiados seguidamente com Trebbichieri da Gambero Rosso. Não à toa o Wine Enthusiast colocou, né, aí entre o segundo colocado seus top 100 para a Villa Butte. Então são vinhos simplesmente espetaculares. E esses vinhos, apesar de serem vinhos brancos, são vinhos com um pouco mais de corpo, estrutura, um pouco mais de potência, são vinhos assim com um pouco mais de concentração. E eu servi uma dosezinha do Coravã do Villa Butte, vou estar provando com vocês daqui a pouco. E esse aqui da safra 2016. Aliás, esses 2 são da safra 2016, que eu trouxe da última viagem para a Itália. Eu tenho um apego muito grande com o Marc, né? Até vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho um apego muito grande com o Marc, porque a sede da empresa que eu trabalho fica no Marc. Apesar de ela ter, né, uma operação em toda a Itália, toda a Europa, enfim. Mas a sede fica lá. Tem um laboratório de análise sensorial, do Centro Italiano de Análise Sensorial, no Marc. Uma cidadezinha pequenininha chamada Matelica. E eu fiz uma pós-graduação no Marc, eu fiz mestrado na Universidade de Camerino, que fica no Marc. Então eu tenho um apego muito grande ao Marc. Mas além desse apego, e é um apego realmente sentimental, mas é um apego também pela qualidade. Porque são vinhos simplesmente incríveis e que o mundo conhece menos, né? Tá começando a ganhar um destaque. A Europa já conhece bastante, a Itália conhece bastante, mas o mundo conhece um pouco menos. E vinhos que têm um destaque muito grande. E tem uma grande vantagem nisso. Qual é a grande vantagem? É que os vinhos são menos caros, porque eles têm um pouco menos de prestígio internacional. São um pouco menos conhecidos. Então eles são menos caros que outros grandes vinhos italianos. Aqueles que a gente estava falando, Barolo, Barbaresco, Brunello, grandes que antes, que são muito valorizados, que são muito conhecidos internacionalmente. Então essa é uma vantagem do Marc. Grandes vinhos com preços ainda mais competitivos. E aliás, falamos do calcanhar do Marc, é legal a gente entender que o Marc, gente, ele, na verdade, ele é essa areazinha, mas se vocês puderem ver aqui nesse gráfico, vocês já vão ver que o Marc tem 5 províncias. Então, o Marc é a região. Tem 5 províncias, que na Itália as províncias são os nossos estados aqui no Brasil. Então, são 5 províncias. E os vinhos, as denominações, vão estar distribuídas dentro dessas províncias. Então, são 5. Aqui em verdinho vocês estão vendo, né? Pesaro Urbino. Depois, vindo para o sul, a gente tem Ancona. Depois tem Macerata. Depois a gente vai ter Fermo. E aqui bem no sul, em verdinho, vocês estão vendo Ascoli Piceno. E muitas, inclusive, dessas denominações italianas vão, inclusive, levar o nome dessas províncias. Então, províncias são os estados. O Marc tem apenas 5 províncias. Tem estados que tem muito mais províncias. O Marc tem apenas 5. Por quê? Porque é ainda muito interiorano. A gente sabe, conforme as populações vão crescendo, a área urbana vai crescendo, a tendência é ter uma área geográfica mais dividida. Aqui não. Aqui a gente está falando de uma região, uma das 20 italianas, com apenas 5
províncias. E isso é super interessante, isso é super válido. E se a gente volta aqui para nossa apresentação, então marque aqui o cotovelinho da bota, região central italiana, aonde vão se destacar, primeiro, em volume, uvas tintas, Sangiovese e Montepulciano, inclusive que são as duas uvas principais para vinhos tintos, e depois, em terceiro lugar, em volume, Verdicchio. Tá, Marcelo, mas tu tá falando que Verdicchio é o maior destaque e tudo mais. Por que Verdicchio não é a uva de maior volume? Porque Verdicchio é uma uva branca, mas ela é uma uva tardia. Ela é uma uva que precisa de uma condição muito adequada de amadurecimento para ela conseguir amadurecer bem. Então ela é uma uva branca mais tardia. E essa uva branca tardia não é em qualquer lugar que consegue amadurecer bem. Não dá, não é só fazer volume. Por quê? Porque se sobe muito em volume, perde muito em qualidade. Então Verdicchio é uma uva difícil e faz vinhos mais potentes. Olhando um pouquinho, e aqui para a gente ver o marque, e vocês estão vendo aqui marcadinho em colorido, o marque tá todo aqui, né? Vocês verem aqui, ó, tá marcadinho nessa linha pontilhada. E aí vocês conseguem separar o marque aqui. Vocês estão vendo marcadinho em colorido as 20 denominações do marque. Então vocês podem ver que essas denominações elas vão se misturando. Inclusive também coloquei aqui nesse mapa as principais uvas que vocês vão encontrar aqui, não por volume, mas por ordem alfabética. As principais uvas brancas e as principais uvas tintas. Lembrando que tintas sempre maior destaque. Sangiovese e Montepulciano, vinhos brancos com certeza maior destaque para Verdicchio. Então botei aqui nesse mapa, um mapa um pouquinho maior, para vocês se situarem. E aqui vocês já podem ver um pouquinho da geografia do Marche nesse mapa. Primeiro, toda a costa leste do Marche, mar Adriático, e boa parte, a grande maioria da área oeste do Marche, cadeias de montanha. Os Apeninos são cadeias de montanha muito importantes. Inclusive tem uma parte dos Apeninos lindíssima aqui, que se chama Cadeia do Sibillini, que é lindíssimo no Marche. Uma cadeia montanhosa, fica um pouquinho mais aqui para o sul. Na verdade, ela se estende um pouquinho mais, é mais ou menos do centro do Marche até o sul. E é simplesmente espetacular. É uma cadeia muito alta, tem neve eterna, então dificilmente não vai ter neve constantemente. Claro que no inverno a neve vem praticamente todo o Marche, mas mesmo no verão a cadeia de Sibillini é tão alta que ela tem neves eternas. É lindíssima, são parques naturais lindíssimos. Então já dá pra gente ver que no oeste a gente vai ter cadeias de montanhas, no leste a gente vai ter o mar, ou seja, nível do mar, e na parte central do Marche a gente vai ter um misto de colinas, algumas áreas mais planas e montanhas. Então eles simplesmente formam um relevo lindíssimo. Só que essa diversidade do Marche, ela não fica somente para sua geografia, para o seu terroir. Também vai muito para sua gastronomia. E até trouxe para vocês aqui algumas dessas iguarias do Marche. São várias iguarias. Mas duas que me chamam muita atenção, porque eu só comi lá. E assim, eles têm muitas coisas incríveis de queijos, formaggi, de salume, né? Esses embutidos, esses defumados, curados e tudo mais. Eles têm coisas incríveis, massas incríveis, né? A pasta. Eles têm denominação para algumas massas lá que são incríveis. Mas isso aqui é espetacular. Oliva lascolana. Isso aqui é simplesmente maravilhoso. Isso aqui, quando vocês tiverem a oportunidade de provar, provem. Isso aqui é uma oliva azeitona, né? Isso aqui é uma azeitona um pouco maior, que ela é empanada e dentro ela é recheada com alguma carne. Então ela é recheada normalmente, o clássico é conilho, né? Conilho, que é coelho, mas também às vezes usam carne de gado, às vezes eles usam carne de porco, às vezes eles usam também frango. A carne de porco aqui é muito tradicional, inclusive, como ela é uma região muito interiorana, tem muita floresta, tem muito javali nessa região. E lá eles liberam a caça de javali, porque javali não tem predador natural, para que os caçadores consigam controlar um pouco, senão o javali, né, vai se proliferando e vai destruindo tudo que vem pela frente. Então lá tem muita carne de javali.
que também é muito gostoso. Mas essa oliva lascolana, então ela é uma azeitona, que ela é empanada e dentro recheada com alguma carne. Mas já comi também, às vezes botam recheio, para quem é vegano, outros recheios que não são de carne, mas isso aqui é muito bom. Isso não é bom, isso é muito, muito, muito bom. Porque no mar também tem muitas áreas de oliveira, tem muitos azeites muito tradicionais. Então é simplesmente espetacular. Oliva lascolana, guardem esse nome. E por incrível que pareça, isso harmoniza muito bem com verdicchio reserva. Porque verdicchio reserva, ele tem mais peso, ele tem mais intensidade, ele tem mais potência. Ele tem uma acidez alta, que harmoniza muito bem com a gordura. Ele tem mais peso, que harmoniza, que é um prato um pouquinho mais pesado. E ele tem sabor, e esse é um prato com muito sabor. Harmoniza simplesmente muito bem esses dois, esse prato de oliva lascolana com grandes verdicchios. E um outro, só para citar duas iguarias do mar, que dentre tantas, é o chaúsculo. Chaúsculo, gente, ele é um salame, só que ele é um salame de uma concentração de sabor absurda e ele é muito, muito, muito tenro. Eles chamam, né? Ele é espalmável, tu não precisa nem cortar ele com faca. Tu pode passar ele com espátula, porque ele tem uma concentração um pouquinho maior de gordura, essa gordura impermeada aqui com a carne, mas isso aqui é um sabor absurdo. Ele passa por um processo de maturação. Só que a carne que eles usam, porque na verdade o chaúsculo é uma IGP, né, ou seja, tem uma indicação geográfica protegida para ele, tem regras de produção, o gado tem que ser determinada área, é simplesmente espetacular. É um sabor, eu adoro essas iguarias italianas, eu gosto muito de salumeria, eu gosto muito de queijos, Esse aqui é um dos que mais me chama a atenção por ser diferente, mas de um sabor absolutamente espetacular. Recomendo, que também eu só provei no Mark e é simplesmente espetacular. Mas a gastronomia do Mark, ela é riquíssima. Ela é riquíssima. E por incrível que pareça também, esse chaúsculo harmoniza muito bem também com verdicchio e também com alguns vinhos tintos do Mark, principalmente com a base de Sangiovese, que tem um pouco mais de acidez. E aí eu mostro para vocês, apesar de Sangiovese ter um maior volume, mas ela não é a uva principal dos grandes vinhos tintos. Ela entra no corte, mas as uvas principais, a uva tinta principal dos vinhos tintos, principalmente tranquilo, vai ser a Montepulciano. Mas vamos avançar, né? Que já deu uma fome absurda, eu quero provar o vinho com vocês agora. Eu acabei de servir uma dose, não quero deixar ele esquentar muito, apesar do que esses verdicchios de reserva, eles podem ter uma temperatura um pouco mais alta. Não muito alta, mas um pouco mais alta, porque eles aguentam, eles têm potência, eles têm intensidade, eles têm poder, eles aguentam aí uma temperatura, até valoriza um pouco mais o perfil aromático. Mas falando do Mark, e aí é onde que ele está? E aqui tem essa classificação, esse gráfico, estão as 20 regiões italianas por volume, né? Lembrando que a Itália é o maior produtor de vinhos do mundo, com aí mais de 40 milhões de hectolitros. E aqui a gente está vendo as regiões todas por volume e dentro da barra a separação de cor por vinhos com denominação, ou seja, com DOC e DOC-G, que a Europa chama de DOP, né? DOP são esses vinhos com denominação. Os vinhos IGP, ou seja, de indicações geográficas demarcadas, e vinho da tábua, ou seja, vinho de Itália, que são vinhos genéricos. E a gente pode ver aqui no Mark que a gente tem uma parte pequena, algo em torno de 20% a 25% só dos vinhos com DOP, ou seja, que são os vinhos mais valorizados, e uma grande parte ainda de vinhos genéricos, né? De vinhos que se produz com uvas vitis vinífera, mas são vinhos mais simples, que aí pode misturar uvas, são vinhos de volume. E o Mark ainda, por ser muito interior, ainda tem muito essa produção de fazer vinhos com menor valor agregado. Mas a gente está vendo que é uma região que tem volume muito menor que muitas outras. Então aqui tá, se a gente contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ela é a 7ª menor região produtora de toda a Itália. Então o volume não é muito significativo, mas qual é o grande desafio que o Mark está passando agora? É exatamente isso, aumentar os seus vinhos com denominação e diminuir os seus vinhos sem denominação.
Lembrando que denominação na Itália não é necessariamente sinônimo de qualidade, mas de regras mais rígidas de produção, quanto maior a pirâmide. Lembrando que aqui a gente tem uma pirâmide hierárquica, né? O vinho genérico, só vinho, tem regras muito flexíveis, pode vir de qualquer lugar. Os vinhos IGP são áreas demarcadas, específicas, mas regras de produção bem pouco significativas, muito amplas, e as DOPs não, as DOPs já com regras de produção um pouco mais rígidas, topo da pirâmide, claro, são vinhos mais valorizados. E aqui um pouco dessa divisão entre vinhos brancos e tintos do Marque, a gente vê que mais ou menos aí a gente vai ter um pouquinho mais de vinhos brancos, mas muito parecido, deve ter algo em torno de 55% a 45% de vinhos brancos, aonde a Verdico é uma uva importante, outras uvas brancas também vão aparecer. Mas por que Verdico é uma uva importante? Por que Verdico é uma uva valorizada? Porque faz grandes vinhos. Produz vinhos com uma qualidade alta. Todos os vinhos de Verdico têm qualidade alta? E eu vou dizer para vocês que não necessariamente. Aliás, vamos provar um vinho de Verdico antes da gente entrar nos fatores de terroir e das denominações. E aí até para ele não esquentar muito. Então, eu vou provar com vocês o Villa Butte. Tá? Esse vinho aqui, tirei uma dose bem pequenininha dele. O Villa Butte, que é um Verdico de Castel Diese. Ele é um reserva. A gente vai ver daqui a pouco que os dois vinhos de Verdico, que são de Otidis, eles são reserva. E a gente já pode ver que tem uma coloração já um pouquinho mais marcada. Tem uma coloração um pouquinho mais intensa. Então, indo degustar esse vinho, a gente já pode ver aqui, vou pegar um guardanapinho, tem uma superfície branca aqui, que a gente pode ver que ele tem um pouco mais de intensidade de cor, né, para vinhos brancos. Já posso botar aí com uma intensidade média, subindo até, podia botar até um média a mais, para essa intensidade de cor para esse vinho branco. A coloração dele já é um toque douradinho. Depois eu falo para vocês a questão das regras de produção para esse vinho. Ele já tem essa nota douradinha um pouco mais evidente. Legal, bastante brilhoso, bastante límpido. A gente gira na taça e vê que ele tem um pouco mais de untuosidade. Ele tem um pouco mais de essas lágrimas mais lentas escorrendo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Como é vinho branco, não tem tanto pigmento, mas acho que vocês conseguem ver aqui que ele vai formando aqui, ó, na taça, esse escorrimento um pouco mais lento, né? Ou seja, provavelmente um vinho com uma untuosidade um pouco maior. No nariz, é uma intensidade de aromas média para média mais também. Um perfil aromático muito interessante, completamente limpo, só um aroma de vinho, nada diferente. E um perfil que lembra, e aí já começa a ver aqui essas diferenciações. Ele lembra fruta branca e fruta amarela. Lembra uma nota de abacaxi maduro. Ele lembra uma nota de amêndoa no nariz. Um toquezinho floral, mas esse perfil frutado. E já aparecendo um toquezinho terciário já de mel, né? Bem gostoso, inclusive. Mas é um toque terciário. Né? Tem um toquezinho, esse toquezinho floral também já é um toquezinho de uma flor de camomila, um floral de chá, aquelas florzinhas que a gente vai fazer chá. Mas muito, muito gostoso. Vamos agitar um pouco a taça. Fica um pouco mais aromático. Mas esse perfil de fruta, que ainda é primário, esse perfil, essa nota, tem até uma nota que lembra alguma coisa resinosa, ele tem uma boa complexidade no nariz. É um vinho que chama atenção, tá? Destacado. Já tô salivando, né? Vou tomar um gole d'água. Aí para já degustar o vinho, colocar esse vinho na boca, para falar um pouco das características dele. Primeiro gole a gente não avalia. Acabei engolindo. Decidi descartar. Meu copinho de descarte aqui. Mas valeu a pena. Bem interessante. Já, ainda não avaliei, mas já senti uma nota amendoada, muito presente, e acidez muito destacada. E o sabor. Então esses 3 pontos, com certeza esse triângulo aqui é o que mais chama atenção nesse vinho. Muito, essa acidez muito presente, essa nota de amêndoa muito presente, e essa boa complexidade de sabor, né? Tem uma persistência interessante. Vamos avaliar agora?
Hum, hum. Já chama atenção, né? É seco, não tem tanino, mas tem textura, tem peso. Então é um corpo médio mais. O álcool dele é um álcool médio, muito bem integrado, mas ele é um pouquinho mais presente. Acidez é média mais, quase muita, muito evidente, mas o sabor. Tô falando com vocês, eu tô sentindo o sabor do vinho ainda. Ainda muito primário em boca, muito primário. Tem um toquezinho de mel secundário, mas terciário provavelmente, mas muito primário. Em boca um pouco mais frutado, um toquezinho mais floral. Em boca ele lembra um pouco mais maçã, maçã vermelha madura. Em boca ele lembra um pouco mais essa nota amendoada, muito amendoada. Em boca ele lembra um pouco mais essa nota, um pouco menos desse mel, um pouco menos desse chá e muito dessa fruta, desse amendoado. É um vinho mais intenso. Mas essa acidez evidente, essa acidez destacada, faz toda a diferença. Deixa o vinho ainda fresco. Só que essa persistência dele, nível de qualidade desse vinho, com certeza muito bom. Muito bom o vinho, né? E assim, ó, um vinho talvez daqui a um tempo, esses aromas ficando mais integrados, sabores mais integrados, talvez até vire um vinho excelente daqui a pouco. Porque assim, ó, ele tem todo o perfil para ser um vinho excelente. Né? Essa persistência, essa complexidade de sabor, precisa ser até um pouco mais complexo em sabor, mas a gente já tá, né, naqueles detalhes para o vinho ser um vinho excelente. Assim, ele é um vinho muito bom mesmo. Nível de qualidade técnica desse vinho destacada, né? Destacada mesmo, e assim, chama atenção pelo perfil. Vocês encontram no Brasil, vou mostrar alguns verdictos para vocês aqui que vocês encontram no Brasil. Esses dois especificamente não, tá? Esses dois especificamente não. Mas, deixa engole para voltar nele daqui a pouco. Eu vou botar aqui uma tampinha para deixar ele fechadinho, mas daqui a pouco eu vou voltar nesse vinho para ver o quanto ele mudou o perfil aromático. E assim, ó, simplesmente espetacular. Bom, o Mark, então, a gente viu que ele tem alguns fatores, um conjunto de fatores geográficos que se destacam, que chamam a atenção. Ele está aqui nessa área, aqui, então a gente viu que para o lado leste mais áreas planas, mar Adriático. Nessa área mais para o interior, principalmente para o lado oeste, mais cadeias montanhosas. Tem a cadeia dos Apeninos, que cruzam todo o centro da Itália, né, de literalmente norte a sul italiano. Mas o mar que também tem muitos rios. Aliás, aquelas províncias que eu mostrei para vocês, tem vários rios que saem das cadeias montanhosas e vão em direção ao mar. E esses rios vão formar vários vales. E muitos desses vinhos, muitos desses vinhedos vão estar nesses vales. Então a gente tem muitos vales importantes aqui no Mark. Aliás, se a gente voltar aqui, ó, vou mostrar esse mapa para vocês, vocês vão ver que tem vários rios importantes. Eu vou dar uma limpada aqui nesse mapa. Né? Tem vários rios importantes aqui, ó, que cruzam das cadeias montanhosas em direção ao mar. Né? Tem aqui em Pesaro Urbino, a gente vai ter o rio Metauro, o Fiume, né? Fiume é rio em italiano. A gente vai ter aqui na região bem central do mar, a gente vai ter o Vale do Esino, que é onde vão ficar, aliás, o Esino é esse rio que vai cruzar essas duas regiões de verdíquio. Aqui a gente está vendo que é o verdíquio de Matélica, e aqui vocês vão ver um pouquinho maior, né, aqui demarcadinho, que é o verdíquio. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu marcar aqui. Opa, não tá marcando? Não, vai marcar agora. Aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, marcadinho, ó, aqui a área de Iese. Então vocês estão vendo que os dois verdíquios passam por aqui, e daqui a pouco a gente vai ver que essas duas áreas, elas são muito distintas entre elas. São muito distintas por quê? Porque elas, que estão vendo marcadinho, né? A gente vai ter Iese com uma influência marítima importante. Ou seja, o verdíquio aqui vai ter um perfil. Já aqui em Matélica, a gente vai estar dentro de um vale cercado por cadeias montanhosas. Por mais que a gente tenha 40 quilômetros de distância aqui de Matélica para o mar. Mas aqui a gente vai ter vales. Vai ter vales fechados, onde o perfil do vinho vai ser diferente. Porque não vai ter influência do mar. Então o verdíquio que eu provei com vocês da Villa Bucci, ele é um verdíquio que vem aqui da área de Iese.
Estão vendo aqui marcadinho com 12 e com 18. Mas se vocês olharem aqui, ó, 18, ó, Verdicchio dei Castel-Diese, vem dessa área. E a 12, vocês vão ver que é o Verdicchio Diese, que é a DOC. Já vou explicar para vocês, porque a gente tem a área da DOC, que é a mesma área da DOC-G. Só que a DOC-G é uma regra mais rígida. Então já explico isso para vocês. Assim como matélica também. Matélica, a gente vai ter aqui, ó. Vocês estão marcadinho com 13 e com 19, a mesma área. Para o Verdicchio de matélica DOC e para o Verdicchio de matélica DIOT-D. Só que as DIOT-Ds, tanto de Diese quanto de matélica, viram reserva. Regras mais rígidas, que eu já mostro para vocês, que vai fazer um vinho com um perfil diferente. Claro que o reserva tem regras maiores e claro que o perfil do vinho vai mudar. O que eu degustei com vocês foi um reserva da Vila Bucci. Eu trouxe 2 reservas aqui para vocês. Então tem muitas cadeias montanhosas, muitos rios, muitos lagos. A geografia é simplesmente linda. Andar pelo mar, gente, é apaixonante. Simplesmente apaixonante. Porque é tirar foto de tudo. E tem uma outra coisa que acontece aqui, é que vem lá da África um vento muito forte que corre toda essa área aqui do Adriático e também passa pelo mar, chamado Sirocco. Sirocco é um vento muito forte, é um vento seco. Claro que ele vai pegando umidade conforme vai andando pelo mar, mas ele é um vento muito seco que ajuda na sanidade das videiras. Então, quando tem épocas um pouquinho mais chuvosas, lembrando que a gente está no mar que tem um clima mediterrâneo, os climas mediterrâneos, ele tem um verão mais seco, mais longo, que ajudam muito no amadurecimento das uvas, e também por isso que consegue amadurecer Verdicchio tão bem aqui, que eles têm esse amadurecimento mais longo, e vai fazer um vinho, então, com uma uva mesmo branca, um pouco mais concentrada. Então, tem todos esses fatores aqui que vão desenhando o marque. Para falar de Verdicchio, temos que falar da famosa garrafa em formato de ânfora, que é essa garrafa aqui, que é uma garrafa muito comum para os vinhos, principalmente para os vinhos mais simples do marque, principalmente para Verdicchio. Então essa garrafa em formato de ânfora, ela é clássica, ela é utilizada há muito tempo, ela não é mais utilizada para grandes vinhos. Os grandes vinhos do marque hoje, eles usam garrafas borgonhesas, formato de Borgonha, mas essa garrafa é muito encontrada. Alguns vinhos interessantes também, não é a garrafa que define o vinho, vamos lembrar disso, a garrafa ela é só um recipiente, e essa garrafa ela é muito comum. E ela ficou famosa, só que o que acontecia? Os vinhos eram vinhos muito simples, que eram vendidos de Verdicchio durante muito tempo, e alguns grandes vinhos ficavam mais aquém, né? Ficavam mais escondidos, não aquém na qualidade, mas aquém do mercado como um todo. E essa garrafa em formato de ânfora deu um direcionamento para esse Verdicchio, para uma identidade, direcionamento de identidade. E aí, os Verdicchios mais simples, como é que é o perfil deles? Eles são um pouco mais caráter de fruta cítrica, um pouco de fruta de polpa branca, né? Aquele nota de pêssego. Ele normalmente tem uma acidez média a mais e um pouco mais fresco. Os melhores são os reservas, né? Já tem superior e tem reserva, já um pouco mais concentrados. Aí a acidez ela é ainda maior, vai ter um pouco mais de volume de boca, como o vinho que eu provei com vocês. Os Verdicchios tendem a ser vinhos um pouco mais encorpados. Por quê? Porque a uva, ela é uma uva um pouco mais tardia. Então ela precisa amadurecer um pouco mais. Esse amadurecimento maior tem uma concentração maior de aromas e de sabores, mas também tem uma concentração um pouco maior de álcool, gera um pouco mais de untuosidade, gera vinhos mais potentes, mesmo sendo vinhos brancos. Por isso que eles usam esse termo. É um vinho tinto vestido de branco, porque é um vinho branco, mas feito com uva branca. Eles só chamam isso para dar uma conotação que é um vinho mais encorpado, né? É o termo que eles usam lá. Aí aqui olhando com um pouco mais de calma, as 20 DOPs, né, entre DOC-Gs e DOCs do marque, a gente vai ter aqui as 5 DIOT-Ds, que tem o maior prestígio, e são elas: Verdicchio di Castel-Diese Reserva, Conero Reserva, Ofida, Verdicchio de Matélica Reserva e Vernaccia de Serra Petrona. Gente, por incrível que pareça, são vinhos muito distintos entre eles. 2 deles são para Verdicchio, que é Castel-Diese e é Matélica. Esses 2 aqui para Verdicchio.
Depois a gente vai ter Rosso Cônero para vinho tinto, a base de Montepulciano, entrando um pouquinho de Sangiovese, e vai ter esse Vernate de Serra Petrona, que é completamente diferente. Tá, vocês fiquem tranquilos que eu vou deixar aqui no material para vocês todas as 20 denominações do Marque, dizendo o estilo de vinho que produz e a uva principal. Então vai estar aqui para vocês. Aqui as DOC Gs, as 5, ó, para vocês verem. E depois vai ter as 15 DOCs para vocês se situarem o que produz. Tá? Coloquei no material aqui para vocês, então não se preocupe. A outra, a gente tá falando de Vernate de Serra Petrona. Daqui a pouco eu vou especificar ela um pouco mais. Gente, isso aqui é qualquer coisa de muito diferente. Vernate de Serra Petrona é um vinho espumante, tinto, com residual de açúcar alto. É completamente peculiar. Eu já mostro isso para vocês. E é uma Diot-D. Vernate de Serra Petrona é muito peculiar mesmo. Ou seja, um vinho espumante tinto, feito com uvas de apacimento, que passa por apacimento, e com residual de açúcar alto. Tem alguns secos e tal, mas não é o maior destaque deles. O maior destaque são os vinhos doces. E depois uma última Diot-D aqui, que é a Ofida, que ela é uma Diot-D que tem os principais estilos de vinho branco, tinto, né? Tinto e branco aqui, e os espumantes. E aí com as uvas principais sendo a Pecorino ou a Passerino para branco e Montepulciano para tinto. E depois todas as DOCs aqui para vocês depois, quando quiserem dar uma olhada. Todas as DOCs aqui para vocês. Ok? Bom, falamos dos vinhos em formato de ânfora de verdicchio, que verdicchio é a uva branca e a uva mais destacada, mas que não tem maior volume. Mas hoje, os vinhos mais prestigiados do Marque, eles estão em garrafas borgonhesas, garrafas Borgonha. E essa sim, né? Até mostrei para vocês aqui os dois vinhos que eu trouxe para vocês, os dois vinhos reservas. Não é só os reservas que entram em garrafa borgonhesa, mas os melhores vinhos entram em garrafa Borgonha. É uma questão de escolha deles, tá? Isso não é uma regra. Ele é uma questão de escolha que eles usam. Claro que IESE tem uma área clássica, uma área principal, de maior destaque e tudo mais, mas ainda caminhando para ganhar o seu reconhecimento internacional. Verdicchio é a uva principal. Qual é o perfil de Verdicchio? Normalmente vai fazer um vinho com essa intensidade de cor. Vinho branco, é a uva branca. A pele é grossa. Ele não fermenta com as cascas. Então ele não extrai características das cascas além da prensagem. Vai ter uma intensidade, no mínimo de média de cor, subindo. O vinho que a gente degustou, a gente viu que tinha uma intensidade até um pouquinho maior. Vai ter uma intensidade média de aromas subindo. Maior destaque até a complexidade. E esse álcool e esse corpo, e principalmente essa acidez, com destaque maior. Então vai fazer um vinho branco realmente um pouco mais concentrado. É uma uva que precisa amadurecer um pouco mais. E até trouxe para vocês o perfil vitícola, mostrando um pouco dessas características. Ela é suscetível a algumas doenças, principalmente ao míldio, e ela é suscetível à podridão nobre, ou à podridão como um todo, né? A Botrytis cinerea. Só que em muitas áreas do Marque, por ter rios e por ter lagos, eles conseguem, são poucos produtores, eu já provei alguns vinhos bem interessantes de Verdicchio atacada pela Botrytis. Por incrível que pareça. Vinhos atacados pela Botrytis, aí vai fazer um vinho doce, com uma acidez muito alta, um vinho com uma complexidade. Claro que quando a uva ela é atacada pela Botrytis, ela ganha o caráter da Botrytis. E assim, simplesmente espetaculares. Né? Vocês podem ver que aqui tem umas uvinhas aqui que já estão meio passo, algumas uvinhas até que foram atacadas pela Botrytis. Espetaculares. E um outro destaque de Verdicchio é que tem vinhas velhas. E o Marque tem vinhas velhas de Verdicchio, aonde diminui o volume e aumenta muito a concentração. Faz vinhos mais concentrados, faz vinhos mais potentes, faz vinhos um pouco mais intensos. Vinhas velhas, inclusive Cambrudiano, que é um desses vinhos que eu trouxe aqui para vocês, né? Eu provei o Villabucci com vocês, que é um Verdicchio de IESE. Cambrudiano, que é um Verdicchio de Matélica, aquela área que eu falei para vocês, do Rio IESE, no mais interiorana, que fica dentro de um vale. Cambrudiano é feito de alguns vinhedos que têm mais de 50 anos. Que eu conheço esses vinhedos, são simplesmente espetaculares lá em Matélica.
ficam no alto de uma colina, assim, é muito, muito, muito lindo. São vinhas velhas, né? São 2 ou 3 vinhedos que eles têm, e uma desses são os vinhedos muito antigos. Então, não é todos os anos que saem esses vinhos. Esses vinhos Verdicchio Reserva, né, tanto de Mateli quanto de Iesi, que vão entrar nas DOTDs, não é todos os anos que eles conseguem fazer. Mas dá pra gente ver, né? Os dois com garrafa borgonhesa, o teor de álcool do vinho que eu provei com vocês é 13,5% de álcool, né? O Villa Bucci. E Matélica, os dois são 2016, de Matélica tem 13% de álcool. Ou seja, são dois vinhos brancos, mas já com teor alcoólico mais evidente. Nós estamos na região central da Itália. A gente não está no sul da Itália, que é mais quente, tende a fazer vinhos mais alcoólicos, na região central. Mas o amadurecimento maior dessas uvas, além de trazer mais aromas e sabores, vai trazer um pouco mais de volume, vai trazer um pouco mais de álcool. E muitos desses vinhos com um potencial de guarda longo. Eu provei com vocês um vinho em 2016. Um vinho que tem 5 anos. E que ainda tem um potencial de guarda de mais alguns anos aí pela frente. Porque ainda é um vinho que está em desenvolvimento. Ele ainda é um vinho que está em evolução. Já evoluiu alguma coisa, mas ainda tem. Tá muito gostoso agora, toma. Mas ainda tem aí alguns anos pela frente para vinho branco. Realmente prova que eles são destacados. Vamos dar uma olhada no Verdicchio di Iesi? Verdicchio di Iesi, então, essa área que é um pouco mais próxima do Mar Adriático, com influência um frescor maior. Tem muitos solos argilocalcários aqui, né? O calcário faz toda a diferença. Verdicchio gosta de solos calcários, gosta de solos argilosos. Aqui a gente está mais próximo do mar. Como a gente está mais próximo do mar, até vamos dar uma olhada de novo no mapa para a gente saber onde a gente está, só para a gente se situar. Então vamos pegar o mapa aqui. A gente está falando de Iesi. Então a gente está falando aqui, ó. Verdicchio di Iesi, que tem a DOC e a DOC-G. Ah, Marcelo, mas qual é a diferença da DOC e da DOC-G? Já vou explicar para vocês. Já vou mostrar. Então estamos falando de Iesi. Depois a gente vai falar de Matélica, que é essa área aqui mais interiorana, essa área mais no meio dos vales aqui, com cadeias montanhosas que fecham aqui a região e protegem da influência marítima. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, Iesi, a gente vai ter a influência marítima. Aqui, como tem cadeias de montanha que fecham, essa influência marítima não consegue entrar na área de Matélica. Voltando aqui para a gente falar de Iesi, então, tem cadeias colinares, tem influência marítima, o amadurecimento da uva vai ter um perfil diferente do amadurecimento de Matélica, porque Matélica vai ter muita amplitude térmica. Aqui em Iesi, a gente, como tem essa influência do mar, a gente vai ter esse perfil de amadurecimento um pouco mais acelerado, aonde o vinho vai ganhar umas notas salinas, é muito característica essa nota salina, essa nota salgadinha nos verdíquios, principalmente os melhores. Aqui vai ganhar um caráter de fruta, polpa branca e tudo mais. Mas ele não vai ganhar um amadurecimento tão longo. Ele vai ter uma acidez alta, mas normalmente ele tem um pouco menos de intensidade. Ele ganha um pouco mais em perfil aromático e perde um pouquinho de intensidade em boca. Mas ainda assim um vinho mais intenso. Então aqui, da DOC e da DOC-G, o que muda? Primeiro, a DOC-G, a DOC-G é reserva. A uva tem que ter os vinhedos com uma produtividade bem menor. Tem que ter um amadurecimento e envelhecimento obrigatório de no mínimo 18 meses para a DOTD. Então, para vocês terem ideia, a produtividade do reserva de Iesi gira aí na faixa dos 9.000 quilos por hectare. Quando a gente vai fazer a DOC, isso já sobe bastante. Eu até tenho um livrinho, que foi um estudo que a gente fez para os vinhos do Mark, né, para vocês terem ideia. Então, a gente fez todo o perfil sensorial. Vou pedir para mudar a câmera. A gente fez todo o estudo do perfil sensorial de todas as 20 denominações do Mark. Quem fez? O Centro Italiano de Análise Sensorial, que é essa empresa que eu trabalho, que tem a sede lá. Então, a gente faz muitas pesquisas para vinhos no mundo inteiro. A gente avalia sensorialmente, características e tudo mais dos vinhos do mundo inteiro. E do Mark a gente fez um estudo bem profundo das 20 denominações principais características. E isso virou uma publicação, virou um livro. Esses livros não tem no Brasil, infelizmente, né? A gente só encontra praticamente na Itália. Eu, toda vez que eu vou para a Itália, eu compro os livros, né? Com os perfis, com as características, né? Questão de terroir, de todas as denominações que eu posso.
Aliás, uma das coisas que eu mais trago da Itália são livros. Minhas malas vêm com livro e com vinho, garrafa de vinho. E alguma outra coisa de comer também. E se a gente comparar, se a gente até pegar, por exemplo, deixa eu pegar o verdíquio, ó, pegar o verdíquio de Iesi, a produtividade é de 10 toneladas por hectare, para o reserva, e quando a gente vai para DOC, vou dizer para vocês aqui, ó, ela já vai cair para algo em torno, se eu não estou enganado, vai para algo em torno de 14 toneladas por hectare. Algo em torno disso que vai girar. Né? Então, vou pegar aqui, ó, a verdíquio Iesi DOC, 14 toneladas por hectare. Então, é um volume, aumenta o volume de vinho nas DOCs e diminui a concentração. E aí também vai ter as regras de amadurecimento. Por exemplo, a DOC não exige amadurecimento nem envelhecimento nenhum. Já a DOC G, além de ter uma concentração maior nos vinhos, exige no mínimo 18 meses de envelhecimento. Madeira ou garrafa? Não é obrigatório madeira. Pode passar, muitos passam, mas não é obrigatório. São no mínimo 18 meses antes de ir para o mercado. Ou seja, a uva ela é mais concentrada, vai gerar normalmente uma maior complexidade e também vai gerar um processo de envelhecimento um pouco maior. Ou seja, é um vinho branco que exige 18 meses antes de ir para o mercado. Ou seja, a uva tem que ter muita qualidade. E aí a regra, tanto para a Matélica quanto para a Iesi, é de no mínimo 85% de verdíquio, pode entrar 15% de outras uvas brancas. Vou dizer para vocês que dificilmente entra, principalmente para as DOC Gs. Normalmente é 100% verdíquio, mas pode entrar outras variedades locais. Falamos de Iesi, tem que falar um pouquinho de Matélica. Aí Matélica, gente, é uma cidadezinha maravilhosa, ela é linda, é uma cidadezinha medieval. Vocês estão vendo aqui que boa parte das construções é uma cidade com mais de 1000 anos. Essa torrezinha desse relógio aqui tem 500 anos, a torre é mais velha que o Brasil, né? Tem 500 e poucos anos. É linda, né? É a cidade onde eu fico normalmente quando eu vou a trabalho para Itália, enfim, vou estudar. E aí vocês estão vendo que Matélica é cercado por cadeias de montanha. Lembra do Vale do Esine? E essas cadeias de montanha vão ter uma amplitude térmica muito maior aqui dentro. O inverno aqui é muito rígido, tem uma continentalidade maior, os verões são quentes. Então a uva vai ter um amadurecimento diferente. Tá, Marcelo, mas é quente no verão. A uva não vai amadurecer mais rápido? Não, porque tem amplitude térmica. Mesmo no verão aqui, as noites são frias, são mais frescas. Então vai estender o amadurecimento. Gente, Iesi faz vinhos de verdíquio espetaculares, incríveis. Vinhos brancos, Vila Bucci a gente viu, né? Segundo colocado. Agora a Matélica faz vinhos ainda melhores, ainda mais concentrado. Mas o volume de Matélica é muito menor. É um volume muito menor. Tanto que verdíquio de Iesi chega no Brasil, de Matélica não chega a nada. Porque o volume é muito pequeno. Ela é muito menor. Mas vocês estão vendo aqui, né? Olha que lindo aqui os vinhedos. Olha que lindo aqui essas cadeias montanhosas no fundo. Lembra que eu falei para vocês as cadeias de montanha do centro da Itália? Tá aqui, ó. A gente já faz parte da cadeia dos Apeninos. Aqui é o parque do Monte Sibillini. É lindíssimo. Aqui alguns vinhos de verdíquio de Matélica que eu trouxe para vocês. Cambrugiano, que é um clássico. La Monachesca é outro clássico. São grandes vinhos. Aliás, esse vinho aqui, ó, La Monachesca, é uma vinícola pequenininha, familiar. E, para vocês terem ideia, tem aquele livro 1001 Vinhos para se beber antes de morrer. La Monachesca tem uma página inteira naquele livro. Isso que ele cita 1001 vinhos. Os vinhos normalmente têm um espacinho em cada página. La Monachesca tem uma página inteira de citação para esse vinho. É um vinho feito num antigo monastério, mas infelizmente praticamente só lá em poucos lugares do mundo, porque o volume também é pequeno, mas é simplesmente espetacular. É simplesmente incrível. Falando de verdíquio de Matélica também, no mínimo 85% de verdíquio. Tem a Dioti e tem a DOC, né? A Dioti, né? Então, Dioti DOC, Dioti, Dioti DOC G, Dioti DOC em português, tá? Então, eu vou ficar falando DOC G e DOC para vocês, para ficarem mais friendly para vocês. Só que com esse amadurecimento maior, mais lento, mas também vai dar um volume de boca ainda maior, vai fazer vinhos mais intensos.
Também a DOC-G exige 18 meses de envelhecimento, né? Não é obrigatório madeira, mas muitos passam. E vão ter esses vinhos muito complexos, muito intensos, muito potentes, mesmo sendo vinhos brancos. Verdique é uma uva simplesmente espetacular. Aqui, um pouco desses estudos que a gente fez, né, que eu trouxe só esse gráfico, esse perfil sensorial dos verdíquios, das duas DOC-Gs, tanto o verdíquio de Matélica, Reserva, DOC-G, quanto o verdíquio de Castelo de Iese, Reserva, DOC-G, aonde pega os principais perfis dos vinhos. Então, verdíquio de Matélica tem uma nota floral, muito esse caráter de fruta e dessas flores brancas, muito frutado, né? Então tem muito desses caráteres, dessas frutas, dessa polpa branca, polpa amarela, muito essa nota de maçã, tem muitas vezes essa nota de abacaxi, né? Ele tem um amadurecimento maior aqui, então tá um pouco essas notas de frutas, eles chamam de frutas exóticas, né? Abacaxi para eles na Itália é uma fruta exótica, enfim. Né? E tem muitas essas notas amendoadas, tem muitas essas notas de mel. E se a gente for ver, por exemplo, verdíquio Reserva de Iese, normalmente tem um caráter um pouco mais cítrico, normalmente ainda apresenta essa nota de maçã, mas uma maçã um pouco mais cítrica, apresenta um pouco mais esse caráter floral e um pouco menos essas notas amendoadas, um pouco menos essas notas dessas frutas mais maduras. Dois perfis diferentes, mas para dois vinhos intensos, concentrados. E olha aqui, ó, destaque para os dois vinhos, estão aqui embaixo, ó, que são persistência. Né? Persistência alta. Ou seja, de aromas e de sabores e também de algumas intensidades. E olha aqui, ó, vinhos com bastante sabor, vinhos mais sápidos e bem evidentes essas características. Então, legal, são vinhos brancos, mas vinhos brancos de grande prestígio. Pena que chegam muito pouco no Brasil, infelizmente. Né? Eles poderiam chegar mais no Brasil, poderiam ser um pouco mais diferenciados esses vinhos no Brasil. A gente tem alguns vinhos que chegam no Brasil e infelizmente chegam um pouco, eles poderiam chegar um pouco mais, né? E poderiam ter um pouco mais de distinção. No Brasil tem dois produtores que chegam, até voltando aqui, ó, para vocês verem. Garofoli chega no Brasil, tá? Tanto para verdíquio dos dois níveis. Quem traz Garofoli para o Brasil é a importadora Gran Cru. Aliás, deixa eu trazer aqui. Opa. Deixa eu trazer aqui para ficar melhor para vocês. Garofoli chega no Brasil, tá? Chega no Brasil. E o Manironchi também chega no Brasil. Essas duas chegam no Brasil aqui, certo? E são realmente vinhos bem diferenciados, tá? Para verdíquio. Verdíquio de Iese, Matélica, infelizmente não chega, tá? Infelizmente não chega. Gostaria que chegasse mais, né? Mas, enfim, infelizmente. Aqui eu tava mostrando para vocês Matélica. Matéria com essas suas características. Deixa eu dar uma limpada aqui. Né? Matéria com essas suas características, né? Mais interiorana, que a cidadezinha de Matéria, que eu falei para vocês que é milenar, né? Que tem mais de 1000 anos. E aqui vocês veem ao fundo essa cadeia montanhosa aí, super diferenciada. Cadeia do Monte Sibillini. E aqui para vocês que eu mostrei, ó, o relógio, que é o relógio aí, né, secular, ok? Opa, vou botar aqui, beleza. Legal, né? Super diferenciado. Bom, é lindo, tá? Posso dizer para vocês, né, que é realmente lindo. E aqui eu tava mostrando para vocês que são esses vinhos, né? Cambrudiano e La Monachesca. Que são essas duas vinícolas aí super diferenciadas de Matélica, um perfil realmente aí bastante distinto, bastante diferenciado. Tá? E aqui o perfil desses perfis sensoriais que eu estava comparando com vocês também. Um pouco dessas características aí de verdíquio, né? Os reserva tanto a Dioti quanto o verdíquio reserva Dioti de Matélica aqui para Iese aqui. Então, dois perfis diferentes, complexos, intensos, perfis e vinhos que valem muito a pena provar, tá? A Matélica, infelizmente, não chega no Brasil. Mas não é somente de vinho branco que vive o Marque. A gente também tem no Marque muitos vinhos tintos. Aliás, a gente viu que as uvas mais plantadas
são, primeiro, Sangiovese e segundo, Montepulciano. E Montepulciano até com um nível de qualidade um pouquinho maior. O que a gente tem aqui? A gente tem muitos desses vinhos vindo das áreas até mais costeiras, os vinhos tintos. Inclusive, a gente está vendo aqui o Mar Adriático e a gente está vendo aqui a cadeia de montanhas lindíssima chamada Cônero. O Monte Cônero. Olha como tem calcário aqui. E olha como é mais plano aqui. Olha aquela que a gente viu uma télica lá no fundo, ó. Lá no fundão. A gente vê toda essa área aqui. Áreas planas com influência marítima. E aqui no Cônero, a gente tem uma DOTG, uma DOCG, que é destacada. Que é a Cônero. E Cônero, para fazer vinhos tintos, com essa influência do mar, para vinhos com no mínimo 85% de Montepulciano, 15% de Sangiovese, até 15%, alguns inclusive vão ser 100% Montepulciano, que também vão fazer vinhos tintos um pouco mais intensos, um pouco mais potentes. Também a gente vai ter na mesma área a DOC, que é a DOC Rosso Cônero, que também vai seguir a regra, mas aquilo com volume um pouco maior de produção permitido, não tem amadurecimento e envelhecimento mínimo necessário, para vocês terem ideia. O Cônero, a DOC-G, exige no mínimo 20 meses, normalmente ficam até um pouco mais, no mínimo 20 meses de amadurecimento, ou seja, é um tempo maior, normalmente fica algo em torno de 2 anos, vai fazer um vinho mais potente, um vinho mais concentrado. Aqui eu trouxe dois para vocês, dois produtores, os mesmos produtores que também chegam no Brasil, o Money Ronk, quem traz é a Decanter, e Garofoli, quem traz é a Grand Cru. Esses chegam também. Então, esses dois produtores chegam no Brasil, vocês vão encontrar tanto o Verdicchio quanto os vinhos tintos, tanto o Cônero DOC-G quanto o Rosso Cônero DOC. Tem também uma DOC que é a maior de todo o Marche, chamado Rosso Piceno, que é um vinho que é um blend de uvas tintas, que praticamente é de toda a região do Marche, que é uma DOC bem ampla, muito vinho do Marche. Né? São vinhos normalmente mais simples, enfim, por mais que sejam DOCs. Diferente do Cônero, o Cônero já é mais concentrado, mais intenso. Mesmo a DOC já tem uma régua de qualidade um pouco maior. Mas o que eu acho, o que eu considero mais peculiar dos vinhos tintos do Marche são dois. E uma DOC-G e uma DOC. A DOC-G é Vernaccia de Serra Petrona, que é um vinho espumante tinto feito de uvas pacificadas. É muito peculiar. Então, um vinho espumante tinto feito de uvas pacificadas, que exige aí um tempo de apacimento mínimo. O apacimento pode ser feito tanto na videira quanto com uvas colhidas e fazer esse apacimento como faz no Amarone, por exemplo, em esteiras. E ele é feito com uma uva chamada Vernaccia Nera. Vernaccia, a gente sabe também que tem uma Vernaccia Bianca, que é do centro da Itália, da Toscana, que faz Vernaccia de San Gimignano, que é um vinho branco. Aqui não. Aqui é a Vernaccia Nera, a Vernaccia tinta. E vai fazer um vinho espumante tinto. A grande maioria desses vinhos são com uma doçura grande. São vinhos doces. E eles usam muito para sobremesa. Harmoniza muito bem com sobremesa de fruta. Ele é muito gostoso mesmo. E assim tem uma acidez um pouco maior, né? Consegue equilibrar um pouco essa doçura, tem um volume de boca maior. Ele é muito peculiar, mas ele é muito bom. Não à toa que ele é uma DOC-G, certo? E tem aí suas características que remete muito a amora madura, framboesa madura, tem essas notas de ameixa, tem muito essa nota de cravo. É muito gostoso esse vinho, muito gostoso mesmo. Claro que lá são vinhos, como é uma DOC-G, ele é um pouquinho mais caro, falando na faixa de 6 euros, 7 euros, você começa a encontrar, e aí ele sobe um pouquinho de preço, chega assim, uns 10, 12 euros, alguns dos seus melhores. É muito interessante esse vinho, é um vinho com denominação, um DOC-G, tinto, doce. Eles até fazem seco, mas não é o grande destaque. Inclusive, quando eles fazem seco, eles têm que escrever que o vinho é seco, tem que escrever dry, que tá dando a referência. Por quê? Porque a citação é para vinho branco, para vinho doce, então a maioria são vinhos doces. E tem um outro vinho que eu chamo a atenção aqui no Marche, que é outra denominação, só que agora uma DOC, que é essa DOC chamada Lágrima de Morro d'Alba. Por quê? Porque é um vinho tinto com uma uva chamada Lágrima,
que é uma uva tinta que tem uma intensidade aromática muito alta e que cheira a framboesa e rosas vermelhas. Então é uma uva muito peculiar. Praticamente só encontra lá alguma coisa chega no Brasil. Eu acho que esses dois produtores aqui chegam no Brasil, que é a Vicari e se vocês procurarem, acho que vocês encontram. Procurem aí Lágrima de Morro d'Alba, vinho no Brasil, vinho preço. Talvez vocês encontrem alguns desses produtores, que eles chegam de vez em quando. Né? Então, Vicari, eu sei que algumas vezes chegou no Brasil, se não estou enganado, e a própria Veronelli chegou algumas vezes também no Brasil. Se eu não estou enganado. Inclusive tem essa ânforazinha aqui. Né? Deixa eu ver se consigo ampliar aqui para mostrar para vocês. Tem esse vinho em formatinho de ânfora, né? E eu sei que esses dois chegaram no Brasil, né? Tanto Vicari quanto Veronese, tá? Eu falei Veronelli, Veronelli é o guia, tá? Veronese. Esses dois acho que chegam no Brasil, tá? Ou chegavam pelo menos. Então é uma uva para os vinhos serem consumidos jovens, para os vinhos serem consumidos rápidos, não são vinhos de guarda, e que tem esse perfil aromático floral muito destacado, muito mais às vezes até que a fruta. E ela se chama lágrima porque ela é uma uva que, quando ela começa a amadurecer, a casca se rompe e ela começa a chorar. Por isso que eles chamam lágrima, começa a pingar, tem uma gotinha de dentro da uva. E essa gotinha até com um pouquinho de pigmento, um pouquinho de cor. Ela não chega a ser uma uva tão tintureira, mas ela tem um pouquinho de cor. E essa lágrima começa a escorrer, então eles chamam ela de lágrima por causa disso. É um vinho bem peculiar, é um vinho com essa nota, como eu falei, um vinho tinto, aromático, com cheiro de rosas vermelhas. Então não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que se adapta, porque esse teor, né, esse teor de quantidade maior olfativa, floral para vinho tinto, né, muitas vezes as pessoas têm um pouco mais de dificuldade, enfim, não é tão simples assim, muitas vezes. Bom, legal. Conseguimos, acho que, passar por algumas das principais denominações do MARC. Acho que tem muita coisa legal aqui para a gente aprender sobre o MARC. Acho que vale a pena vocês se esforçarem em procurar alguns vinhos do MARC. Infelizmente, alguns que chegam aqui, eles chegam um pouquinho mais caros. Um pouquinho mais caros, mas ainda um preço abaixo da média da maioria dos vinhos do mercado, os vinhos italianos. Mas são vinhos muito interessantes. São vinhos muito legais. São vinhos, principalmente vinhos brancos, à base de Verdicchio, com mais característica, com um pouco mais de intensidade, principalmente os reserva, principalmente os que são DOCGs. São vinhos brancos com potência. Eu tenho certeza que esses vinhos vão ganhar destaque no Brasil em breve. Por quê? Porque eles estão chegando já, o pessoal está consumindo, o pessoal já tem falado desses vinhos de Verdicchio no Brasil. Lembrando que Verdicchio no Brasil também se chama Peverella. Então, no Brasil, a gente tem produção dessa uva, mas com o nome de Peverella. E também com alguns destaques aí, bem interessantes, principalmente no Caminho de Pedra. Mas lá na Itália, com certeza ainda é o grande protagonismo desses vinhos. Bom, turminha, chegamos no final da nossa aula. Acho que foi super bacana, foi super legal aí pra gente entender um pouquinho do MARC, provar os vinhos do MARC. Tem muita coisa para desbravar do MARC, tanto para vinhos brancos quanto para vinhos tintos. A régua está cada vez maior. Tá aumentando bastante a qualidade, a gente tem muita coisa legal aí que tá chegando e acho que vale muito a pena aí a gente prestar atenção no que chega do MARC, pesquisar. A gente sempre leva para fazer imersões no MARC, sempre que possível, alguns alunos, tem as universidades lá que a gente tem parceria, então a gente sempre leva os alunos lá para conhecer e realmente é apaixonante, certo? Bom, chegamos no final da nossa aula, agradeço a presença de todos, um beijo muito especial no coração de cada um. E um brinde, né? Deixar um brinde para vocês com a nossa queridíssima Verdicchio dei Castelli di Esi da Villa Bucci, segundo colocado no top 100 da Wine Spectator. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.